Há quanto tempo você não escreve uma carta, hein? Olá pessoal, aqui mais uma vez professor Daniel Garcias e nós vamos dar continuidade aos nossos círculos de cultura, dessa vez falando de um instrumento metodológico que são as cartas pedagógicas. Você conhece? Vamos falar sobre elas. As cartas pedagógicas, elas são inspiradas no trabalho de Paulo Freire, dentro da concepção de educação popular e da pedagogia histórico-crítica. Cartas pedagógicas, obviamente, nós estamos falando de cartas. Carta, uma carta, um texto, um gênero textual de carta, porém com uma intencionalidade pedagógica. O que elas possuem de diferente? O que diferencia ela de uma carta comum? Qual que é a possibilidade de utilizarmos cartas pedagógicas no nosso trabalho docente? Para pensar sobre isso, é importante pontuar quais aspectos de relevância nós temos que ter atenção para que uma carta seja efetivamente pedagógica. A carta, enquanto instrumento, ela se apresenta aqui dentro do seu próprio gênero textual, é a apresentação do gênero carta. Ela tem a pessoalidade, ela tem uma linguagem coloquial, mesmo que haja trânsito entre o coloquial e o formal, e ela fala diretamente com o seu destinatário. A carta tem, portanto, uma dotação de sentimento. Ela não tem somente um conteúdo técnico, mas ela fala e propõe-se estabelecer uma ligação, além de técnica, também pessoal. Quando se debruçamos na potencialidade da carta pedagógica, nós apresentamos ela enquanto uma intencionalidade crítico e reflexiva. Portanto, ela é carregada de intencionalidade. Ela pode ser produzida para compartilhar as experiências e para compartilhar conhecimento. Ela pode ser produzida para convidar ao diálogo. Eu entendo que deve ser muito complicado para um professor estabelecer um diálogo através de cartas com todos os seus estudantes. Isso por uma questão de tempo. Ler tantas cartas, responder cartas, fazer um trabalho de troca de cartas entre professor e estudante é um trabalho que tomaria um tempo que talvez a gente não tenha. Mas será que é possível fazer o trabalho de cartas pedagógicas, de interlocução entre os estudantes? Será que é possível fazer isso entre salas diferentes? Ou com a comunidade escolar? É importante a gente começar a pensar nisso. Onde é possível utilizar cartas pedagógicas no nosso dia a dia docente? As cartas pedagógicas, elas são convites ao diálogo, mas elas propõem também aspectos pedagógicos do conhecimento. E aí, mais uma vez, muito provavelmente para os professores e professoras de português, a carta, a escrita de carta deve ser uma atividade até comum na sua prática pedagógica da sala de aula. Mas como será que, por exemplo, seria possível abordar a carta pedagógica no ensino de física, no ensino de matemática, de biologia? É possível a gente pensar em maneiras de fazer isso? Mantendo os elementos de uma carta, mantendo uma certa pessoalidade textual, uma linguagem coloquial e que consiga ter uma intencionalidade pedagógica? Para o professor, individualmente, há quanto tempo você não escreve? A carta também é colocada como uma possibilidade de hábito de registrar, como hábito de estudar. Aquilo que nós vivenciamos na sala de aula, e nós vivenciamos muita coisa, nós tentamos muita coisa, nós fazemos projetos, realizamos, concretizamos, planejamos, e na maioria das vezes não faz parte da nossa rotina escrever sobre isso. Talvez a carta seria o início de um hábito de estudo, um hábito de registro, como um hábito de estudo. Então a carta pedagógica ela se apresenta em múltiplos contextos e pode ser utilizada de múltiplas maneiras. Cabe a nós pensar, refletir sobre como essa prática pode fazer parte do nosso cotidiano dentro dos muros da escola. E é sobre isso que a gente vai refletir. E para contribuir com essa reflexão, fica aí para você o desafio de escrever uma carta pedagógica. Essa carta pedagógica, você vai escrevê-la apresentando-se, contextualizando a sua vivência enquanto docente.
Então eu já direcionei os aspectos que a sua carta pedagógica vai contemplar. Primeiro, quem sou eu enquanto história de vida? De onde você veio, quais experiências você carrega ao longo da sua caminhada enquanto história de vida. A gente falou um pouco sobre o que é ser docente e um dos campos de saber que forma o docente é a própria prática de vida, a experiência de vida. É assim que você vai começar a sua carta pedagógica. Depois, a sua história enquanto professor, docente, educador. Como você se tornou docente? Como se tornou educador? Depois, a sua relação enquanto educador na EJA. Suas experiências, seus desafios, suas aprendizagens, especialmente como tudo isso se amarra com as suas expectativas, com os nossos círculos de culturas e as possibilidades que você enxerga e os seus compromissos no seu processo de formação. Escrever essa carta é uma prática reflexiva, crítico com intencionalidade pedagógica. Conte a sua história, escreva para você mesmo, reflita sobre a sua prática e aborde esses aspectos. Aqui é um trabalho pessoal, individual, mas essas cartas trarão à tona uma diversidade imensa de docentes, professores, educadores que atuam na nossa educação de jovens e adultos. E nós queremos saber quem é você. Vamos lá?